Então vamos compartilhar a palavra que o Senhor tem para a nossa vida nessa manhã, nesse dia todo, né? Nós estamos falando hoje a respeito da mesa. É isso mesmo. A importância, o valor que a mesa pode proporcionar para nós. A mesa, ela pode ser um lugar tremendamente espiritual. Um lugar de ser ministrado, um lugar de ser transformado, curado, né? Mas, pastor, não tem nenhum misticismo na mesa. Não tem mesmo. Mas a simples atitude de você juntar, de você ligar pessoas através da mesa, isso pode ser transformador na nossa vida. Porque na mesa que tem o diálogo, é na mesa que nós olhamos de verdade para as pessoas, olhamos nos seus olhos. A nossa família, quando se reúne à mesa, é um momento precioso, sagrado, onde a presença de Deus pode se manifestar. E nós precisamos refletir nesses dias, queridos. Que valor, que importância nós temos dado a esses momentos. Muito disso tem se perdido ao longo dos anos. A nossa cultura brasileira é a cultura da mesa. E mais, a cultura mineira é uma cultura da mesa. É ou não é verdade? Eu não sou mineira não, mas eu tenho certeza que você tem histórias e histórias de mesa na sua vida. Tem ou não tem? Na cozinha, na sala, lá na casa dos seus parentes, na casa dos seus pais, sem dúvida alguma, faz parte da nossa cultura ocidental, né? Estar na mesa. Mas, queridos, se nós não vigiarmos, isso tem se perdido, as pessoas têm se afastado, as pessoas têm procurado isolamento, viver sua própria vida, e pouca comunhão, e muita solidão. A gente precisa recuperar isso, amém? Quais são as experiências que você já teve em relação à mesa? Eu tenho certeza que pelo menos uma experiência boa você já teve. Algo que ficou guardado na sua memória, ficou registrado. Alguma coisa afetiva. Quando você pensa em mesa, você lembra de alguma comida? Pensa bem. Várias, né? Não é uma não, né? É várias, né? Você sente o cheiro da comida, só de pensar? Sem brincadeira, gente. Se eu fechar o olho aqui e pensar, eu sinto o cheiro da comida da minha avó. Com certeza. A mesa me faz lembrar dos meus avós, da minha família de origem, quando eu era criança, né? Eu contei aqui no outro culto que meu avô tinha um sítio e a família era muito grande, né? 10 irmãos minha mãe tinha, primos e primas, aquela criançada, né? Naquela época, e a gente sentava aos finais de semana no sítio, naquela mesona de madeira, né? Debaixo da mangueira. Viu? Comer todo mundo lá de fora, para comer feijoada, comer cozido, comer churrasco. Normalmente era esse o cardápio, né? Era o que minha avó gostava de fazer e agradava a todo mundo. Então, sim, são memórias afetivas que a mesa pode produzir. A mesa pode fortalecer o caráter dos nossos filhos. Pode fazer pessoas emocionalmente mais saudáveis por conta dessa ligação. A mesa tem um poder de conectar as pessoas, tá? Pode ser para o bem ou pode ser para o mal também. Tem as mesas ruins, né, querido? Tem mesa que se você sentar, você sai arrasado. Você sai mal, você sai moído, porque aquilo que é compartilhado na mesa influencia a nossa vida. Toca a nossa vida, né? De alguma forma mexe conosco. Então, escolher também é importante. Vamos abrir a palavra de Deus, ver o que o Senhor tem para nos ensinar sobre a importância da mesa. Mesa está na Bíblia, pastor? Tá. Muitas vezes a Bíblia nos dá referências sobre a mesa. Por quê? Só porque está contando uma história? Não. Porque ela tem importância, porque algo aconteceu em torno dela. Então, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 30. Esse trecho da palavra de Deus é a primeira vez que a gente vê na Bíblia uma explicação, uma descrição sobre a mesa. Deus mandou projetar e construir uma mesa. Olha só,
Onde foi isso? Essa mesa ela foi colocada como um dos móveis do tabernáculo, que Moisés recebeu a responsabilidade de construir. Amém? Quantos lembram disso? Deus queria manifestar a sua presença no meio do povo, no meio do deserto. E aí Deus mandou construir um grande tabernáculo, uma tenda dividida em partes, com móveis, com símbolos, com objetos. E um dos objetos que Deus mandou fazer foi uma mesa de madeira, uma mesa de acácia. E no versículo 30, depois de descrever essa mesa, ele vai dizer qual o propósito dela. Versículo 30 diz, olha, porás sobre a mesa os pães da proposição, diante de mim perpetuamente. Amém? Toda vez que você vê Deus falar que quer uma coisa perpetuamente, é porque isso tem muito valor, muito significado, sim ou não? E Deus disse aqui nessa mensagem, olha, vocês vão construir essa mesa e vocês vão colocar sobre ela pães. Isso mesmo, 12 pães, chamados pães da proposição, eram colocados diariamente sobre essa mesa. E esses pães simbolizavam as tribos de Israel. Mas se você olhar o contexto e outras traduções também, você vai ver a palavra pães da presença. Pães da presença. Que presença? Presença de quem? Pães que simbolizam a presença de quem? Do nosso Deus. E a Bíblia nos garante, queridos, nós que vivemos o cristianismo, que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então, sobre a mesa tem os pães da presença. Jesus é o pão da presença. Não pode faltar na nossa mesa, nas nossas mesas, na nossa adoração, na nossa vida com Deus, não pode faltar os pães da presença, que é Jesus. E isso estava ali para lembrar a eles que Deus é o sustento. Deus é que dá o sustento para eles. E é Deus que dá o sustento para nós. E não é só um sustento natural, material. O Senhor, Ele nos dá o pão vivo, eterno, que alimenta a nossa alma, que sustenta a nossa vida. Jesus é teu pão, querido. Você tem comido, você tem alimentado dele, você tem buscado nele a força, o vigor que você está precisando para caminhar. A palavra diz que Elias, quando esteve lá mal, abatido, escondido na caverna, Deus mandou um anjo lá para cutucar Elias, para fazer Elias voltar ao propósito. E aí Deus mandou o anjo colocar lá pão para Elias, alimento para Elias. Com aquele alimento ele andou 40 dias, 40 noites. Meu Deus, o pão sobrenatural nos faz caminhar, nos ajuda, nos sustenta. Sem o pão a gente morre. Sem o pão vivo não tem como viver essa vida cristã, amém? Primeira coisa que eu te digo é, você precisa estar na mesa com Jesus. Jesus precisa fazer parte da sua mesa, da sua vida, dos momentos importantes das suas refeições, não só naturalmente, mas na sua fome espiritual, na sua refeição espiritual. E olha o que Jesus vai nos ensinar, lá em Apocalipse, pulamos de um ponto para outro, lá no final. Jesus já ressurreto, Jesus já glorificado, Ele vai ensinar a sua igreja. Apocalipse capítulo 3, Jesus vai corrigir a sua igreja, vai dar direção para a sua igreja. Ele está falando aqui no capítulo 3, a partir do versículo 14, sobre a igreja de Laodiceia. A gente sabe que várias cartas foram escritas, 7 cartas, às 7 igrejas da Ásia. Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha voltado ao Pai, mas Ele se revela a essas igrejas. E a última igreja é a igreja de Laodiceia. A última igreja é a igreja de hoje.
A última igreja é a igreja de agora. Como que era essa igreja, querido? Quem já leu o texto vai saber, não é? Jesus corrige essa igreja dizendo que não é frio nem quente. É uma igreja que é morna, que está no meio do caminho, que já perdeu a sua intensidade. É uma igreja que acha que é rica, mas não tem bem algum. É uma igreja que acha que é o quê? Feliz, mas é infeliz, miserável, pobre, cega e nu. Eles achavam que tinham tudo, mas Jesus está dizendo, vocês acham que são, mas não são. Vocês acham que está bem, mas não está. Essa é a característica da igreja, da última igreja, viu, querido? A igreja que antecede a volta de Jesus é essa igreja, que precisa de comprar ouro, precisa comprar veste para cobrir a sua nudez, está achando que está bem vestida, está nua. A nudez fala da vergonha, a nudez fala de pecado. Não tem ouro, riquezas espirituais, precisa comprar, precisa buscar, e não enxerga bem, é cega. Precisa comprar colírio para abrir os olhos e enxergar corretamente. E Jesus está falando dessa igreja aqui, instruindo o que tem que fazer. No versículo 19, ele fala assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Queridos, Jesus está mostrando o que ele está fazendo nesses dias. Jesus está batendo nas portas dos lares, das famílias, dos corações. Ele quer entrar, ele quer fazer morada. O que ele está dizendo é que ele está do lado de fora da igreja de Laodiceia. Ele não estava dentro, porque ninguém precisava dele, achavam que tinham tudo. E Jesus está batendo, Jesus está chamando a atenção. Ele fala que tem que ouvir a voz dele, então ele estava falando. Provavelmente ele estava falando, mas ninguém estava ouvindo a sua voz. Mas ele diz que aquele que ouvisse a sua voz, que abrisse a porta, ele entraria, cearia com ele, e ele com Jesus. Olha que ensinamento tremendo que nós temos aqui. Como que nós precisamos viver nesse tempo que nós estamos vivendo. Abrir a porta é você que abre. Você abre a sua vida. Você que abre o seu coração. Você que se dispõe. Você que separa tempo. Você que volta a sua atenção para Ele. Ele não vai fazer isso por você. Essa preparação para cear, para comunhão, é nossa. Nós que fazemos. Nós preparamos a mesa. Nós abrimos a porta. Nós convidamos Ele para entrar. E Ele está dizendo que se Ele entrar de verdade, Ele vai cear conosco e nós com Ele. O Senhor ministrou algo muito especial no meu coração. Esses dias, quando eu estava estudando isso aqui. Eu me perguntei, Senhor, mas por que eu cear com Ele e Ele comigo? Podia dizer assim, né? Nós vamos cear junto, vai ter uma ceia. E o Senhor ministrou no meu coração que Ele cear comigo quer dizer que eu estou chamando para participar daquilo que eu tenho, da minha vida, do que está em mim. Ele ser parte dessa ceia que eu tenho. E eu ceiar com Ele quer dizer que eu vou me alimentar da vida que Ele tem para mim. Você entende a diferença? A gente pode sentar à mesa com alguém e só ela comer do que a gente tem para oferecer. Essa ceia que Jesus está propondo para você é uma via de mão dupla. Você tem o que para oferecer a Jesus?
você tem a sua adoração, você tem palavras de gratidão, você tem vida, você tem experiências, você tem fé. Você pode participar com Jesus o que você já tem, o seu amor. E Ele vai te dar também das coisas maravilhosas, riquezas maravilhosas que Ele tem. A vida que Ele tem para te dar. Amém, querido? Nós precisamos cultivar isso. É a primeira mesa essencial para a gente viver bem. Não tem jeito, não pula etapa. A gente está querendo, às vezes, comer da mesa de um monte de gente. Qualquer convite que faz, a gente está lá. A gente quer comer, a gente quer estar junto, a gente quer... Mas e Deus? Mas e Jesus? Você tem um compromisso, um horário marcado com Ele para essa ceia, para essa comunhão maravilhosa, do pão vivo, do pão da presença, que vai te saciar de verdade, vai resolver sua vida, que você não vai precisar ser carente o tempo todo com todo mundo, esperando que os outros façam algo que te ajude, que te resolva. Você tem o pão da presença. Você tem um lugar apropriado, uma fonte para você buscar. Você está entendendo? Como tem estado o seu coração? Como que tem estado a sua vida? Você está nutrido ou desnutrido? Suas refeições estão sendo adequadas ou não? A gente mostra com a nossa vida, querido. Se a gente está bem, a gente não está. A gente está vigoroso ou não está. Porque talvez esteja faltando esse momento, cear com Ele, intimidade, unidade, ligação, conexão com o teu Senhor. Em Lucas 24, abre lá comigo, versículo 13, nós vamos ler. Eu quero te dizer que Jesus também quer se revelar a você através da mesa. E a mesa, eu não estou falando só uma coisa física, viu, gente? Mas o ambiente que a gente prepara para estar com Ele. É uma mesa. Então, Lucas 24 fala dos discípulos no caminho de Emaús. Abre lá comigo. Discípulos que se dispersaram. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, eles perderam o rumo do propósito, perderam o foco, saíram para um caminho errado. O caminho de Emaús, tinha nada a ver com o que Jesus tinha mandado. E Jesus vai e acompanha eles pelo caminho. Quem já ouviu essa história? Muitas vezes, né, gente? E Jesus o acompanha, começa a conversar com ele, explicar as escrituras. Ou eles começam a ouvir o que Jesus está falando, mas eles não reconhecem Jesus no caminho. Sabe por que eles não reconheceram Jesus no caminho? Eles estavam atribulados, eles esqueceram o que o mestre falou, eles não guardaram no coração o que Jesus instruiu. Mas Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso. Ele prepara momentos especiais para que você o reconheça. Você veja quem Ele é na sua vida. Amém? Versículo 28 diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez Ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam o que aconteceu? Tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Jesus, Ele se revela a nós através do pão. Muitas pessoas tiveram esse contato com Jesus, outros identificaram, reconheceram Ele de outras maneiras.
Maria Madalena lá no sepulcro. Tomé precisou ver, né? Precisou ver os furos nas mãos para acreditar que era Jesus. Esses discípulos, na hora do levantar do pão e partir do pão, eles reconheceram que era Jesus. Porque tem a ver com aquilo que nós experimentamos. Enquanto Jesus falava, eles não reconheceram, mas quando ele partiu o pão, eles entenderam, é Ele. É Ele. Agora eu sei por que o meu coração ardia quando eu estava no caminho. Querido, nós precisamos do partir do pão para receber a revelação de quem Jesus é na nossa vida. Nós precisamos do partir do pão na mesa para entender o que o Senhor está fazendo na nossa vida. Como que Ele se manifesta, como que Ele age, para onde Ele está direcionando a sua vida. O partir do pão é o partir da palavra. Quando a palavra é partida por Jesus diante de você, você entende. Seus olhos se abrem. Você o reconhece, é Jesus. É Jesus. Eu tive uma experiência em casa uma vez, no contexto do primeiro culto, lembrei agora. Eu estava de manhã tomando café e eu abri a Bíblia. Eu falei, vou ler um salmo. Eu quero ler um salmo hoje. Eu quero adorar o Senhor através da adoração. E eu abri um salmo que falava, era um salmo messiânico, falava de Jesus, né? Nós temos vários salmos messiânicos. E o Senhor falou assim comigo, lê em voz alta. Lê em voz alta. Eu falei, tá bom. Eu fui lendo o salmo. Queridos, aquele negócio foi entrando. Aquele negócio foi borbulhando dentro de mim. Aquele negócio foi trazendo uma vida, um renovo. Eu comecei a chorar, eu comecei a enxergar o que Jesus estava passando ali, o que estava descrevendo acerca dele, e eu já estava adorando a Deus, já estava orando, já estava louvando, e aquele salmo naquele dia foi um pão partido, foi um pão que Jesus partiu para mim, uma porção que Ele me deu, que me alimentou, trouxe vida ao meu coração. Meu dia não seria o mesmo. Eu estava ali, meditando, que o meu Senhor passou, que Ele viveu. Meu Deus, foi por mim. Coisa tremenda, Deus quer te dar experiências poderosas, vivas, com a sua palavra. Ele não quer só que você decore um texto. Ele não quer só que você saiba de uma história. Ele quer trazer vida para dentro de você. Esse é o alimento. Você vai enxergar Jesus na sua vida. Amém? Você está entendendo? Traga Jesus para a sua mesa. Mostre para Ele que você o quer. Que você o convida. Ele é seu convidado principal na sua vida, no seu dia. Ele é tudo para você. Cultive isso, não deixe isso morrer no seu coração, senão nosso coração esfria, nossos olhos se fecham, nos tornamos cegos. Pensa bem, querido, não é só o conhecer, é o viver. Não é só saber de coisas sobre Jesus, é experimentar Jesus, é diferente. O seu perfume, o seu aroma, a sua voz, a sua presença é que faz toda a diferença na nossa vida, amém? Você quer Jesus na sua mesa? Sim ou não? Você quer cultivar esses momentos com Ele? Eu queria te falar de uma outra mesa que precisa ser presente na sua vida. A mesa da sua família. Eu não sei como é a sua família, qual é o contexto da sua família hoje. Mas você tem um lar, você tem uma casa, você convive com pessoas que fazem parte da sua vida. Essa nossa casa não pode ser igual uma rodoviária. O entra e sai de gente, o entra e sai de gente. Um está chegando, está saindo, está chegando. Porque é como a gente tem vivido nos tempos de hoje. A nossa rotina hoje é muito mais intensa, acelerada do que muitos anos atrás. Meus pais ou minha sogra, quando vem aqui para Timóteo, fica lá em casa, eles ficam meio assim, né? Meio zonzo, meio tonto, né? Porque lá em casa é assim, né? Dia inteiro é movimento, dia inteiro é coisa, né? Porque é nossa rotina. Mas a gente precisa de momentos especiais para parar. E o melhor lugar para parar é na
frente da televisão? Não é. É aonde? Na mesa. Na mesa. Querido, quem que você chama para comer, sentindo aquele cheiro da comida que você vê que não vem correndo? Eu falo assim, gente, vem para a mesa. Botei a comida, vem correndo, vem. A mesa atrai. A mesa proporciona, a mesa é estratégia. Não é só para você comer e encher a barriga, não. Tem gente que senta, come, acaba, bota o prato lá, levanta e já foi, né? Nem boa noite, nem bom dia, nem boa tarde para quem está do seu lado. A mesa é para ser desfrutada, sem celular de preferência. Não é mesmo? Deixa o celular fora. Se deixar, ele toma o centro da mesa. Né? Tira o foco. A gente tem momentos, queridos, onde a presença de Jesus seja real no meio da família. Possa trazer vida, possa trazer alegria, falar das coisas que Deus tem feito, falar das experiências que tem vivido, ouvir cada um, olhar nos olhos. A mesa ela pode ser um lugar de cura, de fortalecimento. O Salmo 128 nos ensina sobre um exemplo de um lar. Muito lindo isso. Um lar exemplar aqui, ó. Salmo 128. Diz lá: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, o homem que teme ao Senhor, ele sabe que o lar é um lugar especial. O lar é abençoado. É importante ter comunhão, é importante estar ao redor da mesa. Aqui diz que a esposa é frutífera, os filhos são como ramos da oliveira. Quer dizer, novos, prontos para desenvolver, para crescer, para dar frutos. É um lugar saudável. Um lugar onde tem prosperidade, tem vida. Onde o Senhor está, onde Ele é temido. Você pode cultivar o temor de Deus dentro da sua casa. Agora, mães, nós somos muito responsáveis por isso. O papel de ir lá, cuidar, preparar, pôr a mesa, fazer a comida, ou proporcionar momentos de comunhão com nossos filhos, nossos parentes, nosso marido, ou sei lá, quem estiver conosco, é muito nossa. Nós promovemos, nós servimos, dá trabalho, mas é recompensador. É um investimento para a vida. É algo que você vai produzir, que nós vamos deixar como memórias para as pessoas que amamos. O que a televisão vai deixar de influência na vida dos nossos filhos ou da nossa convivência familiar? Nada. Nada de bom. Desculpe falar assim. Mas é muito mais edificante se a gente puder cultivar essa comunhão juntos. Não é momento de brigar, não é momento de reclamar, não é momento de cobrar. É momento de usufruir, de relaxar. Amém? Você quer isso na sua casa? Você está disposto, homem de Deus, temente, cultivar isso? Você, filho, também pode cultivar isso. Você pode surpreender sua família, seus pais. Tem filho que só quer ser servido, quer servir ninguém. Só quer ser atendido, quer o prato de comida na mão. A gente pode surpreender nossos pais, a gente pode honrá-los com aquilo que fazemos. Ah, não sei fazer nada, aprende. Não aprende pelo menos, né? Compra, faz um lanche, compra um salgadinho, compra uma pizza, mas serve as pessoas que você ama. Querido, isso é maravilhoso. O que mais que a gente precisa aprender sobre a mesa? Tem a mesa da sabedoria. É outra mesa que a gente tem que sentar nela. Às vezes a gente senta na mesa dos escarnecedores, dos murmuradores,
A gente senta na mesa dos doidos, loucos. Mas o Senhor nos mostra que a melhor mesa para sentar é a mesa da sabedoria. Você anda com gente que é sábia? A gente se torna parecido com quem a gente anda, querido. Não se engane. Acaba falando igual, agindo igual, tomando as mesmas escolhas com quem a gente anda. Veste a roupa igual, o cabelo é igual. Às vezes só a pessoa não enxerga. Mas é porque a convivência influencia. Qual é a influência que tem sobre a sua vida? Tem uma mesa de sabedoria para você, que vai trazer vida. Em Provérbios capítulo 9. Provérbios 9. Lê depois todinho esse capítulo. Medita nele. Tem certeza que Deus vai falar com você. Provérbios 9 fala da sabedoria e da loucura. As duas fazem convite. Então aí, ó, sabedoria está pronta para te convidar, mas a loucura também te convida para fazer o que não é certo, que te leva para a morte. O que a sabedoria faz? Versículo 1, a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. A sabedoria já preparou todo o banquete para nós, querido. Come quem quer, come quem ouve, se alimenta quem vê, quem escuta o convite. A mesa está posta. Amém? Tem uma mesa de sabedoria para nós. No versículo 5 fala assim: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixa eu falar uma coisa para você. O alimento que a sabedoria te dá, ela te conduz em caminhos de vida. Ela sustenta você, ela te dá vida. Ela faz você fazer escolhas certas. Agora, tem a loucura. A partir do versículo 13, fala que a loucura também convida para entrar na sua casa. E a loucura é bem diferente da sabedoria, porque ela é preguiçosa. A loucura não prepara a mesa de banquete bonito, não. Mas ela chama as pessoas na porta e fala assim, ó, vem para cá, volte-se para cá. Ela diz, as águas roubadas são doces, e o pão comidas ocultas é agradável. Olha bem, a loucura te convida a fazer coisas ocultas. A loucura oferece para você uma água roubada. Ela não tem nada para oferecer. Ela é ignorante. Mas ela roubou de alguém para te oferecer. E o que fala no texto, que o resultado é o seguinte: dentro da casa da loucura só tem mortos. Está escrito no versículo 18. Lá estão os mortos e os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Meu Deus, que coisa forte. A loucura, ou seja, aquilo que te leva a pecar, aquilo que desonra a Deus, aquilo que faz você errar o alvo, aquilo que faz você desobedecer, ser rebelde, desonesto, adúltero, prostituto, não sei, quantas coisas que conduz você a um caminho de pecado só leva à morte e profundezas do inferno. Vamos escolher a sabedoria para a nossa vida? Sente-se todos os dias na mesa da sabedoria. O Senhor diz: quem precisa de sabedoria, peça a Deus. Sabedoria do alto. Não é a nossa, não, é do alto. É que vai nos ensinar a fazer as coisas certas. Nós precisamos disso. Tem pão e tem vinho na mesa da sabedoria para nós. Tem uma outra mesa que você precisa participar dela e Jesus ensinou, que é a mesa do serviço. É na mesa que nós aprendemos a servir com Jesus. Aí eu vou ler com você João, capítulo 13. Vou mudar aqui o texto. João 13. João vai relatar os últimos momentos aí de Jesus antes de ser crucificado. Que lições Jesus deixou antes da sua morte para os seus discípulos. Jesus sentou com seus discípulos à mesa várias vezes, não foi?
sempre ensinando, sempre instruindo, sempre confrontando. E agora, antes da sua morte, ele prepara a ceia. A grande ceia, a ceia da revelação. Ele explica o que é o pão, ele explica o que é o vinho, ele fala que tem uma aliança nova nascendo, ele ia morrer por nós. E agora, nessa mesma ceia, ele levanta e ele dá um exemplo, um ensinamento para os seus discípulos. O que ele faz? Ele lava os pés dos seus discípulos, no capítulo 13. Na mesa tem serviço. Jesus ensinou que ele veio para servir e não ser servido. Quem você acha que é o maior? O convidado que está sentado à mesa, aquele que serve. Para Deus tem mais valor aquele que serve. Como nós precisamos aprender isso? Que a mesa é uma oportunidade de você servir aos outros. Você pode preparar uma mesa para alguém, para compartilhar os seus ensinamentos, aquilo que Deus já te ensinou, que Deus já fez na sua vida, que Deus já te deu. E Jesus lava os pés dos discípulos aqui, se inferiorizando, se colocando na posição mais baixa, para dizer que é melhor servir. Olha o que ele diz no versículo 12. Depois de teres lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Olha aí, Jesus nos ensinando a lavar os pés dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Seus pés foram lavados por Jesus, querido? Os meus foram, eu tenho certeza. Eu compartilho dessa mesa de comunhão com Jesus, sim. Eu creio que meus pecados foram lavados, remidos por Ele. Eu como pão, eu tomo vinho, como símbolo da minha comunhão, da minha aliança com Ele, sim. Então, se você já viveu tudo isso, agora é hora de você ser o servo, de você abençoar outros, lavar os pés dos outros, viver o discipulado. Você recebe, você dá. O discipulado é a oportunidade de você se doar, de você servir o outro, você lavar os pés do outro que está sujo, você ensinar a palavra, de você alimentar, de você testemunhar o que Deus fez na sua vida. Então essa mesa, a mesa do serviço, não é para se sentar nela, é para você preparar e você abençoar outras pessoas. Você está entendendo? O evangelho, o cristianismo só faz sentido se tiver serviço, querido. A gente não entra no cristianismo só para receber, só para estar numa posição passiva. Nós somos ativos, nós somos instrumento, nós somos servos de Cristo. Aquilo que o Senhor te deu, dá. Aquilo que o Senhor já colocou dentro de você, compartilha. Às vezes o nosso orgulho não deixa. Às vezes a nossa falsa vergonha não deixa. Mas olha que alegria tremenda. A gente abençoar alguém, a gente mudar a vida de alguém, trazer alguém para a nossa mesa e abençoá-los. Essa semana eu juntei os discípulos lá em casa, eu vou preparar a mesa para elas. Lógico que cada uma levou uma coisa, né, gente? Cada uma levou uma marmitinha, um negocinho gostoso. Eu falei assim, tá um negócio gostoso, para a gente comer junto. Mas arrumei a mesa, limpei a casa, querido. Perfumei a casa. Eu falei, eu quero proporcionar para elas um momento agradável. Porque eu sei que na mesa a gente se sente honrado, valorizado.
E aí a gente pôde compartilhar um pouco da palavra, um pouco das experiências e comer juntos. Olha que coisa boa! Você também pode fazer isso. Convida os que não têm nada, os que não são. Convida quem precisa muito de pão, de alimento, de vida de Deus, para sentar na sua mesa. Compartilhe com ela o que você tem. Não precisa ser chique, não. Mas precisa vir de Deus. Amém? Com amor. A mesa do serviço é preciosa para a nossa vida. Em Lucas 22, pouquinho ali, eu estou em João, né? Lucas 22, versículo 27 até o 30. Eu quero ler com você o que Jesus falou. Ele diz assim: pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como o Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais à mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O que Jesus está dizendo aqui? Tem uma promessa preparada, sendo preparada, aguardando a hora certa de acontecer. Para quem? Para aqueles que decidiram caminhar com Jesus, que estão lado a lado com Ele nas suas tentações, no seu reino, na sua obra, no seu agir nessa terra, que decidiram ser discípulos de Jesus. Para você, para mim, tem um banquete sendo preparado no seu reino. Hoje nós chamamos Jesus para vir para a nossa mesa e nos ensinar e nos alimentar. Vai chegar o grande dia e nele nós vamos assentar na sua mesa, para sermos servidos, honrados, valorizados, recompensados. O Senhor vai dizer: vinde benditos do meu Pai. Oh, aleluia! Entrem para o reino que está preparado para vós desde o princípio. Tem morada preparada. Jesus disse que ia preparar a morada. Jesus disse que ia preparar uma mesa, querido. Uma mesa. Você faz ideia o que vai ter nessa mesa, querido? A gente não pode imaginar o que está preparado para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou no coração do homem o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Tem uma mesa linda para você. Tem um lugar separado que é seu. Você vai ser honrado ali. Você vai comer do bom, do melhor. Do melhor mesmo, né? Infinitamente. Você vai usufruir da presença real. Você vai vê-lo face a face. Oh, meu Deus! Quantos esperam por isso? Quantos anseiam ouvir a voz do noivo chamando: vem, minha noiva, chegou o dia. É o dia das bodas, é o dia da festa. Aleluia! Você anseia isso, querido? Você quer isso para você? O que temos comido hoje, mas é tão pouquinho diante do que tem preparado. Não sei se você entende, mas o Senhor tem nos dado, tem nos sustentado nesse tempo, para a gente chegar até o fim, querido. Para a gente chegar no nosso destino, no lugar. Você tem um destino, você tem um lugar, querido. Mas você precisa e eu preciso aprender a viver hoje, da melhor maneira, aprender o que eu tenho que aprender. Cultivar a mesa com Jesus, cultivar a mesa da minha família, cultivar na mesa a sabedoria, continuar servindo a Ele com o meu amor, até que eu venha grande recompensa. Ah, vai valer a pena, querido. Vai valer a pena você continuar firme na sua presença.
Eu quero terminar dizendo da parábola que Jesus contou no capítulo 14 de Lucas. Você conhece a história. Jesus contou uma parábola que expressa o reino. E a parábola, ela diz, capítulo 14, versículo 15 em diante, e vou só resumir para você. Ela diz que um homem preparou um grande banquete, um lindo banquete, e mandou o seu servo chamar os seus convidados na cidade. E ele chamou os convidados e todos se esquivaram do convite. Diz aqui que todos. O primeiro comprou um campo e não podia ir. O outro comprou 5 juntas de boi e foi experimentá-la. O outro casou. Casou. Aí não podia ir no banquete. Todos desprezaram o banquete. Quando esse senhor que preparou tudo com tanto carinho soube que todos se recusaram, ficou muito irado. E aí deu ordem aos seus servos para quê? Vai depressa, as ruas, os becos da cidade, traz os pobres, aleijados, os cegos, coxos, todos que encontrarem pelo caminho, traz para o meu banquete. E o servo obedeceu e foi, trouxe todos. E ele disse ainda ao servo, olha, saí pelos caminhos e atalhos, para que fique cheia a minha casa. E aí o servo disse assim, olha, já chamei todos, mas ainda há lugar na mesa. Ainda há lugar na mesa. Ainda há espaço para mais gente, para mais necessitados sentarem no banquete do grande Senhor. Eu quero te desafiar, eu quero fazer você refletir nessa manhã. Você já tem o seu lugar. O seu lugar está garantido nesse banquete. Você está vivendo de uma maneira que você vai ser honrado nesse banquete. Você vai estar lá com vestes adequadas. Você está ajudando outras pessoas a chegarem nesse banquete também. Deus quer os coxos, os pobres, os cegos, os necessitados. Todos aqueles que acham que precisam. No banquete do Senhor, não vai ter gente que acha que não precisa. Como Deus fala no meu coração sobre isso. Eu preciso manter firme a minha fome, a minha sede, o meu anseio por esse grande banquete. Eu preciso continuar sonhando com esse grande dia, que eu sentarei à mesa do meu rei. Você também? Vamos ficar de pé? Eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Meu desejo é que você seja impelido pelo Espírito Santo nessa manhã a viver de verdade uma mesa ou várias mesas de relacionamento. O primeiro deles é com Deus. A primeira mesa inegociável na sua vida é a mesa com Jesus. Você precisa ter também a mesa da sua família. Você precisa buscar a sabedoria de Deus para te alimentar. Você precisa servir também. Como que você tem vivido, meu irmão, minha irmã? O que você tem gastado o seu tempo, o seu suor, a sua energia? Como? Sente-se à mesa, o Senhor está te chamando hoje. Você sentar na mesa e convidá-lo para cear com você, amém? Feche seus olhos.